sou a professora Patrícia Fontes, estou de volta para o nosso terceiro encontro, né, onde a gente está conversando sobre microcefalia e as implicações pedagógicas. Eu estou com a intérprete de Libras, Késia, esse é o meu sinal. Vamos fazer só um retrospecto do que a gente conversou até agora sobre microcefalia. No nosso primeiro encontro, a gente trouxe conceituações, né? A gente identificou a configuração, as características desse estudante, algumas demandas que implicam em adaptações na nossa rotina, na nossa estruturação pedagógica. No nosso segundo encontro, a gente falou prioritariamente sobre a questão da estimulação sensorial. O quanto esse aspecto é importante para o desenvolvimento desse estudante no contexto escolar, quer seja na sala de recursos multifuncionais, na sala regular, na interação em momentos coletivos, e chamamos atenção também para a participação indispensável da família nesse processo de desenvolvimento, né, enquanto uma estrutura cooperativa e parceira que a gente precisa estabelecer para que esse estudante se desenvolva. Então, hoje, como eu havia dito anteriormente, a gente vai trazer algumas proposições, algumas sugestões de materiais que a gente pode utilizar, né, na sala de recursos, no ambiente formal, no ambiente de aprendizagem escola, mas que em casa é muito possível, é muito simples, e a comunicação que a família precisa ter com o professor do AEE, né, vai de verdade possibilitar a construção de muitas estratégias juntos, né? E surgimento de novas ideias, construção de materiais que podem ser desenvolvidos em parceria e que podem ser utilizados na escola e em casa. Então, a gente vai ter esse momento para a gente pensar em como a gente vai pegar essas informações que estão aqui e transformar em prática, né? Dar o nosso jeitinho, dar a nossa cara para esses materiais, para essas proposições. Vamos lá. Então, a gente tem almofadas com cheirinho, né? Lembra que a gente falou da importância da estimulação sensorial e a gente está falando dos 5 sentidos? A gente está falando dos sentidos, dos estímulos para a gente se comunicar e interagir com o mundo através do nosso corpo. Então, é um material de estimulação olfativa importante. Ele pode ser recheado com algodão, né? Como diz ali o texto, com elementos como cravo, pó, algum pozinho que tem um cheirinho, gelatina com texturas diferentes. E aí vocês vão utilizar a criatividade de vocês. Obviamente que quando a gente utiliza um recurso como esse, almofadas com cheirinho, a gente precisa conhecer o estudante, tá? Por isso a importância do plano pedagógico especializado, porque lá vai ter a informação, as informações vão estar lá, para que a gente identifique se esse estudante tem alguma alergia, se ele tem alguma característica muito específica que impede o contato com esse tipo de material. Por isso que é importante a gente fazer a avaliação diagnóstica, onde a gente vai ter lá a radiografia do funcionamento global desse estudante, para que a gente possa escolher estratégias coerentes, para que a gente possa construir recursos coerentes para poder oferecer. Nem todo recurso, nem toda estratégia vai servir para todo estudante. Por isso que a gente precisa visitar o plano educacional especializado, a gente precisa ter esse documento como nosso guia para que a gente escolha os materiais adequados. Argolas coloridas com guiso, né? Quando a gente fala de guiso, obviamente que a gente já está falando de estimulação auditiva, mas a gente também propicia o desenvolvimento olho-mão, que é um dos grandes desafios para a gente no processo de aprendizagem, né? A gente precisa que o estudante estabeleça essa relação do material que ele está manuseando, né? E olhe para esse material que ele está manuseando. E isso vai se estender, enquanto aquisição de habilidade, para o processo de apropriação do sistema de escrita alfabética, né? O estudante precisa fazer os movimentos de escrita, olhar para o que ele está fazendo, e a gente chama dessa relação olho-mão, função visomotora. Então, a gente precisa estimular esse aspecto, e essa argola colorida é um material interessante. Então, ela é usada para desenvolver a coordenação olho-mão, a percepção auditiva, porque tem o guiso, a estimulação tátil, obviamente, né? Esse material é uma junção das argolas coloridas com guiso preso nele. Então, além de ser um material extremamente lúdico,
é um material extremamente importante. As carinhas, né? Utilizado para desenvolver também coordenação olho-mão, estimulação visual, né? E a gente pode utilizar as imagens dos coleguinhas de sala de aula. Na família pode ser utilizado as imagens dos membros da família, as pessoas que interagem com esse estudante, perdão, para que ele vá se apropriando desse movimento de interações. Então, o material é apresentado para a criança, né? E aí vão ter estímulos diferentes. A gente pode trabalhar com pessoas que fazem parte da vida, mas a gente pode trabalhar com classes de estímulo. Animais, plantas, lugares, né? Estímulos diferentes. Então, a depender da necessidade do plano, do projeto de trabalho que vocês sistematizaram, vocês vão estruturar essas plaquinhas, né? Que podem ser com carinhas, mas podem ser com outros estímulos. Chocalhos divertidos. A gente está falando de estimulação auditiva, né? O material utilizado para desenvolver coordenação motora, estimular a integração dos sentidos e fortalecer essa coisa dos movimentos corporais também, né? Lembram lá atrás que a gente falou da hipotonia, né? Que a gente falou dessa característica muito específica em relação ao tônus muscular? Então, a gente também está dando uma oportunidade de movimento. E sem contar que é um momento de extremo prazer para os pequenos, é um momento de extrema alegria. Então, a gente pode ver aí no filminho, que está ilustrando o nosso slide, como a criança se diverte e como isso é proveitoso e interessante para ele, para o seu desenvolvimento global. Contrastes, né? Estimulação visual. É interessante que ele perceba esse movimento e que a gente possa fazer com que ele identifique cores diferentes, que também é uma oportunidade para a gente trabalhar com os conceitos pedagógicos básicos, né? Quando a gente oferece contraste, quando a gente oferece movimento, a gente pode trazer outras informações atreladas. O que está em cima, o que está embaixo, o que está na frente, o que está atrás, o que está do lado. Então, assim, percebam que a gente tem uma gama de possibilidades para trabalhar com as atividades de contraste também. Dificilmente a gente trabalha só um aspecto isolado, né? A gente só precisa ter a clareza de qual é a prioridade para aquela atividade, para aquela dinâmica daquele momento. Mas, obviamente, que numa atividade a gente pode explorar vários aspectos. Cortina sensorial. Também é muito agradável, é prazeroso, ilustra, né, a sala, deixa a sala bonita, agradável, é um local, eu costumo dizer que é um local porque não vai ser uma atividade que vai ser feita uma única vez. A cortina sensorial vai estar lá e o estudante vai descobrir esse lugar, né, é um lugar que geralmente traz muito prazer para ele e ele vai voltar a esse lugar várias vezes. Então, é usado para estimular áreas sensoriais, visão, audição, tato. Estimula os movimentos do corpo, os movimentos com os membros superiores. Então, a cortina sensorial ela vai estar lá, o estudante vai, de forma sistemática e regular, ter a oportunidade de interagir com esse estímulo. Obviamente que se é uma coisa lúdica e prazerosa, você vai precisar, enquanto professor, delimitar o momento de interação com esse material. Mas aí, de fato, é um material muito interessante e é um material que traz respostas organizativas para o estudante muito importantes. Corda sensorial, né? Também vai estar lá a cordinha, um material que propicia interação regular e sistemática, estimula as áreas visuais, auditiva, táteis, como a gente tem o exemplo da cortina sensorial também. Essa corda também com diferentes objetos, ela pode estar lá no ambiente de aprendizagem da sala de aula. Né, nessa construção desse ambiente que a gente sabe que é tão importante, né? Quando a gente fala de apropriação do sistema de escrita, a gente fala muito de ambiente alfabetizador, né? E quando a gente fala de estimulação sensorial, a gente também fala desse ambiente onde vários estímulos estão expostos. Obviamente que a gente só precisa ter o cuidado se a gente tem um estudante que tem desorganização sensorial, caracterizado pela hiperreatividade. O que é isso? Vamos lembrar o que a gente já falou sobre os estudantes que estão no espectro do autismo. Eles têm desorganização sensorial caracterizada pela hiperreatividade.
um movimento exacerbado, muitas vezes com muita dificuldade de interagir com alguns objetos. Então, se a gente tem um estudante inserido, né, na nossa sala de aula com essas características, aí a estratégia é diferente. A gente não vai, a depender do estudante, da característica desse estudante, poder deixar esses materiais expostos o tempo todo. E aí é um momento para uma outra conversa que a gente vai falar sobre isso. Imitando os animais, né? É uma atividade sensorial, estimula a expressão, obviamente, gesto, imitação. E aí a gente também pode aproveitar para trabalhar a linguagem. Linguagem receptiva e linguagem expressiva. Como ele se comunica com o mundo e como ele recebe as informações. E aí a fala vem como uma culminância. Cubo sensorial, importante, lúdico, gostoso, eles adoram, né? É utilizado para desenvolver percepção visual e tátil. A criança se aproxima, brinca, sente texturas diferentes, movimentos diferentes. O professor pode, de verdade, criar uma estratégia, criar uma brincadeira ou até um jogo, né, para utilizar esse material. E aí a criança vai tendo autonomia de descoberta e tendo uma intimidade com o seu próprio corpo. As luvas sensoriais estimulam o tato, a visão, né, a apreensão e a coordenação. Por que é tão importante a gente trabalhar com essa apreensão? Porque a gente vai saber, a gente sabe e a gente vai precisar que esse estudante faça movimento de pinça mais lá na frente. Ele vai precisar segurar o lápis, né? Quando ele estiver se apropriando do sistema de escrita. Então, é um belo de um momento para que a gente faça isso, mesmo que de forma adaptada, já utilizando os engrossadores. E a luva sensorial é um excelente material para esse trabalho. Sacos sensoriais também, né? Um recurso que desenvolve a percepção visual e tátil. A gente enche saquinhos com materiais diferentes, com diferentes texturas, com diferentes cores. E aí a gente escolhe o momento para fazer esse trabalho e percebam que cada movimento, cada estratégia que a gente cria de atividade, claro que tem um elemento por trás, né? Por exemplo, eu vou trabalhar com um saco sensorial, mas com o objetivo de quê? De apropriação de cores, de tamanhos, de formatos. Então, até nisso a gente precisa ter a clareza do que a gente quer para escolher o estímulo sensorial. Os ovinhos barulhentos, né? Para que a gente trabalhe com a estimulação auditiva. É um estímulo interessante também, que pode ser tátil, não só auditivo, mas tátil e visual, porque a gente vai colocar objetos dentro desse ovinho, que vai despertar curiosidade, né, que vai despertar, na verdade, a alegria de estar interagindo com essa atividade. E aí tem um outro aspecto importante nesse trabalho, que é a questão afetiva. Né? Lembra que nós já conversamos sobre a tríade da aprendizagem? Então, a gente está falando de cognição, função conativa, e a função conativa se refere a afeto, emoção, e função executiva, como eu me organizo para fazer tudo isso. Então, quando a gente oferece um material com esses estímulos, a gente está trabalhando com afeto, a gente está trabalhando com cognição, porque tem a possibilidade de perceber, de interagir, de exercitar a atenção, mas a gente também está trabalhando com função executiva, porque a gente vai precisar se organizar para ter acesso a um material como esse. A hora de começar a atividade, a hora de terminar, né? Então, todas essas são habilidades que a gente pode desenvolver em um processo de estimulação sensorial. Então, espero que vocês tenham gostado dessa temática. Nós ficamos felizes também em construir esse material, principalmente porque esse material foi sugerido por vocês. Então, aguardamos vocês para os nossos próximos encontros. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.